Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje, como vocês escolheram lá no Instagram por votação e enquete, é a seita canibal de Garanhuns. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, seita e rituais macabros, violência contra a mulher, assassinato em série, esquartejamento e dissecação de corpos e canibalismo. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, como ele mesmo se autodenomina em seu livro Revelações de um Esquizofrênico, é filho de imigrantes portugueses, nasceu em Recife, Pernambuco. Ainda jovem, passou pela ditadura, porém nunca deixou de expor suas ideias. Ex-professor de educação física, ex-professor de karatê, escritor, autor, ator, compositor e músico. Esquizofrênico desde jovem, nunca deixou de seguir sua estrada. Uma estrada árdua, cheia de altos e baixos, mas que nunca desanimou. Isso é o que ele escreve sobre ele mesmo no livro. Jorge sempre teve tudo o que desejou. Era querido pelos pais e mimado por ser o filho caçula de 4 irmãos, o que fez com que tivesse uma infância bem estruturada. Sua família era de classe média alta e a abastada infância de Jorge o proporcionou uma formação na Europa, pois seus pais acreditavam que estudar no exterior o ajudaria no decorrer da vida. Não se tem muitas informações sobre a história de vida de Isabel Cristina Pires da Silveira, mas ela nasceu e foi criada em Recife, Pernambuco, e, diferente de Jorge, teve uma infância extremamente difícil, pobre e precária, que a afastou da escola, fazendo com que nunca fosse alfabetizada. Jorge e Isabel se conheceram em 1984. Nessa época, Jorge estava prestando vestibulares para cursar educação física. Eles se apaixonaram e começaram a namorar. Logo após a formatura de Jorge, eles decidiram que já era hora de se casar e morar juntos. Dias depois do casamento, Jorge teve um surto violento que fez com que Isabel fugisse para a casa de um vizinho para se abrigar e se proteger. Jorge foi tomado por uma fúria incontrolável, que fez com que Isabel tivesse medo a partir daí. Segundo Jorge, esses surtos eram comuns. Desde a infância, ele se via tomado por uma raiva descontrolada, além de ter 2 amigos imaginários que o mandavam fazer coisas das quais ele não gostava. Um episódio que ficou conhecido após os crimes que ele cometeu anos depois foi o de uma suposta briga que ele teve com esses amigos. Ele estava no quintal de sua casa e mandava esses amigos irem embora, mas eles ficaram, até que seu pai chegou e ele pediu para o pai mandar os amigos irem embora, pois ele não queria mais que eles ficassem perto dele. Quando seu pai olhou no quintal, não havia ninguém. O surto pós-casamento passou e Jorge e Isabel tiveram bons momentos. O passatempo preferido do casal era criar filmes de terror em que Jorge fazia parte de uma seita chamada O Cartel e aparece fazendo adorações à morte e a Satã. Isabel se passava por uma empregada doméstica nos filmes que era assassinada por Jorge e enterrada no quintal da casa, mas não antes de Jorge comer os olhos da empregada doméstica no filme. As produções estão disponíveis no YouTube e foram feitas 20 anos antes do primeiro assassinato não fictício do casal, ao menos o primeiro que temos conhecimento e que ele foi condenado. Durante anos, Jorge foi um respeitado professor de karatê e educação física, e cerca de 12 anos após seu casamento com Isabel, ele conheceu Bruna Cristina Oliveira da Silva. Bruna era sua aluna de karatê de apenas 16 anos de idade. Eles se apaixonaram e passaram a manter um relacionamento extraconjugal. Jorge já havia conversado com Isabel sobre como seu sentimento em relação a ela teria mudado com o passar dos anos, e disse que ele não a enxergava mais como esposa, mas sim como uma espécie de mãe ou amiga. Então, quando Bruna completou 18 anos de idade, foi morar na casa do casal. Os 3 sempre quiseram ter filhos, mas Jorge não conseguia engravidar nem Bruna e nem Isabel. Isso se tornou um problema. Eles passaram a nutrir uma certa aversão a mulheres que tinham filhos muito jovens ou que eram mães solos. Mas, por ora, esses sentimentos eram internalizados.
até o dia em que decidiram abrigar uma moradora de rua que vendia bala no sinal. Ela se chamava Jéssica, tinha 17 anos e uma filha com um pouco mais de 1 ano de idade. E, gente, agora eu preciso ressaltar os avisos de gatilho, porque a partir daqui as coisas vão ficar brutais e nojentas e, assim, o estômago revira várias vezes. Então, se vocês não estão num dia bom ou se você é sensível a algum tipo de assunto de gatilho, né, que eu já falei no início, não continue a ouvir o podcast a partir daqui. Eles ofereceram emprego, um teto para ela e sua filha morar e comida. É claro que aquela garota aceitaria uma oferta tão generosa. Jéssica morou com eles por alguns dias, mas notou na rotina do dia a dia que a sua filha só ficava no colo de Jorge e Bruna, e eles se revezavam para cuidar do bebê e nunca deixavam Jéssica ficar com a sua filha. Essa situação passou a incomodá-la, então ela decidiu ir embora. A notícia dessa decisão gerou uma briga generalizada na casa, e Bruna rapidamente assegurou, momento em que Jorge cortou a sua garganta. Bruna conta em entrevista que Jéssica caiu no chão e seu corpo começou a se debater. Então, Jorge a estrangulou. Eles levaram seu corpo para o banheiro e deixaram no chuveiro por cerca de 2 a 3 horas para escoar todo o sangue de seu corpo, pois, segundo Jorge, o sangue de Jéssica era impuro. Depois disso, ele começou a dissecar e a esquartejar o corpo de Jéssica. Ele e Isabel separavam as partes do corpo que era tida como consumível das que não eram. A filha presenciou tudo, e embora fosse apenas um bebê, fora induzida a comer a carne da própria mãe recém-preparada com legumes e arroz. Jorge contou que se alimentar da carne humana era sagrado, e não aceita a palavra assassinato. Ele prefere sacrifício. A morte de Jéssica aconteceu em 2008, na cidade de Olinda, Pernambuco. Eles congelaram as partes do corpo de Jéssica que julgavam ser consumíveis e enterraram os restos mortais no quintal da casa. Bem parecido com tudo que aparece no filme produzido 20 anos antes. Como Jéssica era mãe solo, Jorge e Bruna foram até um cartório e registraram o nome de Jorge como sendo o pai da criança. E Bruna passou a usar a identidade de Jéssica. Eles decidiram se mudar para Garanhuns, e Jorge escreveu tudo o que fizeram com Jéssica em seu livro Revelações de um Esquizofrênico. Ele registrou o livro em um cartório de Garanhuns em 28 de março de 2012. Nunca foi comprovado que Jorge de fato era um esquizofrênico como ele se auto-intitula. Inclusive, os profissionais que trabalharam no caso atestaram a ausência de doença mental nos 3. Também foi ressaltado que um esquizofrênico não se identifica enquanto um, pois ele não consegue enxergar que suas alucinações são alucinações. Ele enxerga aquilo como sendo reais. Então não teria como um doente mental entender que o mundo em que ele vive não é real. Tudo que está ali na cabeça dele se torna verdade absoluta. Exatamente por isso que eles são inimputáveis quando comprovada a doença mental. Além disso, os esquizofrênicos paranoides normalmente cometem seus crimes sozinhos, porque a voz está em sua mente. Então eles não confiam em ninguém e é como se o mundo estivesse todo contra eles, formando um motim, e eles têm mania de perseguição. Então é praticamente impossível que Jorge fosse de fato um esquizofrênico, como ele gosta de se auto-intitular, e ele jura até hoje em entrevistas que ele é um esquizofrênico. Os outros assassinatos aconteceram após Jorge determinar que precisavam terminar o ciclo da seita. Esse ciclo seria sacrificar 3 mulheres jovens, mães solos, que não tivessem uma ocupação. Segundo eles, mulheres inúteis para a sociedade. O sacrifício traria um equilíbrio demográfico para a Terra. O Jorge explica em entrevistas que é como se a Terra estivesse em desequilíbrio e eles precisassem sacrificar pessoas, mulheres, né, que ocupassem lugares que poderia fazer com que a Terra voltasse ao equilíbrio, sabe? Outra característica, entre aspas, né, que essas vítimas precisariam ter é que os seus documentos tivessem números específicos, por exemplo, o 666. Eu particularmente acho que isso foi inventado por Jorge depois, porque uma das vítimas tem realmente no RG a sequência 666, mas acho que ele inventou isso porque foi uma infeliz coincidência
E aí, para tornar a história ainda mais bizarra, mais louca, ele quis colocar essa outra característica, né? Porque como que eles iam saber o número do documento das vítimas antes de matá-las e verificar realmente o número do RG delas? Não teria como, né? Mas isso é uma opinião minha particular, não sei o que vocês acham. Inclusive, a gente pode debater isso lá no Insta ou nos comentários lá do YouTube. Gisele estava desaparecida desde o dia 25 de fevereiro de 2012 e a Alexandra desde o dia 12 de março do mesmo ano. Não se tem notícias da data exata em que elas foram assassinadas, mas os crimes só foram descobertos porque a mãe de Gisele ligou para a polícia dizendo que a filha estava desaparecida, mas que seu cartão de crédito ainda estava sendo usado, que tinha chego uma fatura na casa dela. E após a data do desaparecimento de Gisele, o cartão foi utilizado pelo menos 5 vezes. A polícia passou a investigar e conseguiu chegar numa loja que tinha câmeras de segurança. Na gravação, aparecem Jorge e Bruna realizando a compra com o cartão da vítima. A polícia conseguiu identificá-los e foi até a casa deles. Como a polícia achava que a Gisele estava bem, estava viva, provavelmente sendo mantida presa, não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas assim, eles não imaginavam que ela estivesse morta. Então, quando o policial chegou na residência, ele encontrou a filha da Jéssica, que já estava com 5 anos de idade lá na frente. Então, ele perguntou para ela quem era o pai dela. E aí ela apontou para Jorge, que estava mais profundo assim, na casa. E aí o policial mostrou uma foto de Gisele e perguntou se ela conhecia Gisele. E a menininha disse que sim, que conhecia. E aí ele a questiona sobre o paradeiro, né, de Gisele, se ela sabia onde ela estava. E a menininha responde com essas palavras, segundo, né, toda a pesquisa, aparecem essas palavras. Eu achei meio difícil de acreditar no primeiro momento, mas depois, como eu vi que estava realmente em tudo, eu acho que me convenci, mais ou menos, de que ela realmente disse isso. Mas ela falou que o meu pai a mandou para o inferno. Uma garota de 5 anos. E aí o policial ficou chocado com a resposta e ela ainda conduziu para o quintal e apontou para onde ele provavelmente tinha enterrado a Gisele, né? A polícia não sabia ainda, mas ele deu voz de prisão para todo mundo que estava na casa e o que eles encontraram foi terrível. Então se inicia uma escavação por todo o quintal e os restos mortais da Gisele e da Alexandra são encontrados. Lá no post do blog tem as fotos de tudo do quintal sendo escavado, das partes que eles encontraram dos corpos das vítimas, inclusive da Jéssica, né? Mais pra frente. E assim, gente, é bizarro, bizarro. Tem até uma notícia de que na primeira casa, né, que eles moraram em Olinda, eles colocaram dedos da Jéssica entre as paredes. E assim, eu não coloquei foto disso lá no blog, mas é bizarro. Essa história inteira é muito bizarra. Eu fiquei com o estômago embrulhado o tempo todo. Mas vamos continuar aqui, né? Dentro da casa também foi possível encontrar a geladeira abarrotada com partes dos corpos das vítimas. E a polícia também encontrou restos mortais no que a seita chamava de quarto do mal. O lugar em que, segundo Jorge, eles expurgavam todo o mal. Na verdade, era onde eles dissecavam e esquartejavam as vítimas. Eles tinham um quarto específico para isso dentro da casa. Na delegacia, no decorrer do depoimento, a Isabel acaba confessando que as empadinhas que ela vendia no centro da cidade, em hospitais, delegacias e outros lugares públicos, eram recheadas com a carne das vítimas. A Isabel fazia salgado para complementar a renda, porque Jorge passou a ter surtos muito violentos com frequência e não conseguia mais trabalhar como professor. Então ele recebia auxílio do governo, né, do INSS. E aí, para complementar esse valor, ela fazia os salgados. Inclusive, tem esse depoimento na internet. E aí o policial que tá fazendo as perguntas para ela ainda fala: "Ai, você vinha aqui vender as empadas. Como assim? Não sei o quê." E as pessoas ficam horrorizadas. Porque ela realmente vendia na delegacia, ia em hospital. E aí ela fala com a maior naturalidade que, sim, ela colocava os restos das vítimas. No blog eu deixei o link de tudo para vocês verem se vocês quiserem. E o depoimento é assustador. Em outro momento,
A Bruna também conta com a maior naturalidade que eles decidiram rechear os salgados com a carne humana porque, segundo eles, a carne era igual a de boi e que não havia necessidade de comprar mais carne de animal, já que eles tinham a das vítimas à disposição. Ai, gente, se me permitem um comentário aleatório aqui, graças a Deus que eu sou vegana há 6 anos, porque, meu Deus, que bizarro, sério. Tem condições num caso desse. E eu tô muito em choque, né, nesse episódio. Tô dando várias opiniões minhas, porque realmente esse caso me deixou, assim, perplexa, assim, mal mesmo. Fiquei mal. E eu ainda tô gravando esse podcast de madrugada, não sei como vou dormir. Mas enfim. Depois de um tempo, né, eles confessaram, mas Jorge passou a culpar a Bruna passou a culpar o Jorge e a Isabel diz que fez tudo por amor a Jorge. Ele acabou confessando a morte de Jéssica, porque a polícia ainda não tinha conhecimento, né, da Jéssica. E aí o Jorge que confessou quando ele foi questionado sobre quem era a mãe da criança que eles mantinham na casa. E aí ele insistiu em dizer que a criança era filha dele e da Jéssica e contou como que eles fizeram tudo. E aí eles foram para Olinda também, encontraram os restos mortais da Jéssica na antiga casa que a seita macabra morou. E aí houveram 2 tribunais, né? Eles foram processados em Olinda, que foi o local onde o corpo da Jéssica foi encontrado, e depois em Garanhuns. Então, no primeiro tribunal do júri, que aconteceu em Olinda, para o julgamento da Jéssica Camila da Silva, de 17 anos, pelo assassinato de 2008 dela, né? A Bruna aparece rindo em grande parte do tempo, principalmente no momento em que a promotora descreve a personalidade de Jorge. A Bruna ri o tempo todo. A Isabel chora bastante e Jorge se mantém aparentemente tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Então, nesse primeiro julgamento, que aconteceu em 2014, eles foram condenados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação e vilipêndio a cadáver. O vilipêndio é a mesma coisa que profanar ou desrespeitar o cadáver. E também foram condenados por furto qualificado e a Bruna foi condenada por falsidade ideológica, além dos outros crimes, por usar, né, o RG da Jéssica, se passar pela Jéssica. As penas foram de 21 anos de reclusão para Jorge e 19 anos para Bruna e Isabel, mas o Ministério Público de Pernambuco recorreu da decisão e a colenda turma da primeira Câmara Criminal do TJPE decidiu de forma unânime pelo aumento das penas dos 3 acusados. A decisão do TJ transitou em julgado no dia 15 de julho de 2019. Para quem escuta o podcast e não é do direito, da área do direito, quando uma sentença transita em julgado, significa que ela não pode mais ser recorrida. Então, em hipótese alguma, ela vai mudar. O único recurso cabível após uma sentença transitada em julgado é você requerer a revisão criminal. Mas para se requerer a revisão criminal é um pouquinho difícil, né? Tem que cumprir vários requisitos, tem que demonstrar que houve erro judiciário ou que a sentença foi fundamentada em prova falsa. Tem que cumprir realmente vários requisitos. Outra possibilidade também de entrar com a revisão criminal, né, a não ser o erro judiciário, é quando surgem novas provas de inocência do condenado, né? Ou circunstâncias que autorizam a diminuição dessa pena. Então não é tão simples, não é sempre que acontece, porque normalmente, quando se tem nulidades para serem apontadas, isso é feito durante o julgamento e não após. A não ser quando são erros assim que precisa de muito estudo para se identificar e aí entra com a revisão criminal. Bom, então depois dessa decisão do TJ, a nova pena do Jorge passou a ser 27 anos de reclusão e mais 1 ano e meio de detenção. E a Isabel e a Bruna, 24 anos de reclusão e 1 ano de detenção. E agora acho que também tenho que explicar a diferença entre reclusão e detenção. Gente, eu vou tentar explicar de uma forma sucinta para que leigos, acadêmicos e juristas entendam na mesma tranquilidade assim. A principal diferença entre reclusão e detenção está no regime inicial de cumprimento dessa pena. A reclusão ela é sempre aplicada a crimes mais graves. Então, quando uma pessoa tem uma pena mais alta, cometeu um crime grave, ela vai ser condenada à pena de reclusão. E aí, esse regime inicial de cumprimento dessa pena pode ser o regime fechado, o semiaberto e o aberto.
O regime inicial de cumprimento ele é sempre determinado na sentença que vai condenar essa pessoa. Então, o juiz escreve lá na sentença: condenação de tantos anos de reclusão com o regime inicial de cumprimento da pena em regime tal. Então, é o juiz que vai determinar isso. A reclusão ela é normalmente cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, independente para qual unidade prisional essa pessoa vai, ela precisa ser uma unidade de segurança máxima ou média, quando é reclusão. Quando é uma pena de detenção, ela é utilizada e aplicada em crimes mais brandos, né? Quando você tem uma condenação mais leve, você pode ser condenado a pena de detenção. Então, o regime inicial de cumprimento da detenção não pode ser, em hipótese alguma, o regime fechado. A detenção não admite o regime inicial, o regime fechado. Precisa ser o regime semiaberto ou o aberto. Na prática, isso acaba nem fazendo tanta diferença quando as pessoas cometem vários crimes e são condenados a várias coisas, igual aqui no caso deles. Vai ser feita a unificação dessas penas, para eles cumprirem tudo junto. Então, não vai ter esse negócio dele ir para o semiaberto ou elas irem para o semiaberto em algum momento. Eles só vão conseguir progredir de regime no momento em que eles cumprirem 2/5 do crime hediondo mais 1/6 da detenção. Então, vão ser 2/5 mais 1/6 para eles terem a possibilidade, né? Eles vão ter cumprido o lapso, que é o requisito objetivo para a progressão. E aí depois tem que ver os requisitos subjetivos, né? De bom comportamento carcerário, não ter nenhuma falta disciplinar em andamento. Se tiver que fazer o exame criminológico, ver se eles estão aptos ou não para progredir. E aí tem todas essas questões técnicas para averiguar. Então, na prática, nesse caso, essa diferença de reclusão e detenção não vai fazer diferença porque vai unificar as penas. Mas só para vocês entenderem que, quando vocês ouvirem, tal pessoa foi condenada à detenção, a pena de detenção, vocês já sabem que foi um crime leve, tranquilo, assim, e que o regime vai ser o semiaberto ou aberto. E quando vocês ouvirem reclusão, vocês já sabem que foi um crime mais grave e que o regime inicial de cumprimento dessa pena pode ser o regime fechado. Mas voltando aqui para o nosso caso. Em dezembro de 2018, em outro júri popular, em Recife, eles foram julgados pelas mortes de Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, e Gisele Helena da Silva, de 31 anos, ocorridas em Garanhuns em 2012. Esse caso não foi julgado em Garanhuns porque a população ficou revoltada que eles vendiam as empadas com a carne das vítimas e tudo mais. Então, o júri seria totalmente parcial. E não pode acontecer isso num julgamento, né? O júri precisa ser imparcial. Então, o júri acabou sendo feito em Recife, que são pessoas da população diferentes, né, alheias ao caso, que vão ficar conhecendo o caso de acordo com todas as informações dos autos, e a opinião pessoal delas não vai interferir tanto assim no julgamento, né? Porque vamos supor, a gente comprou uma esfirra, né, que veio a carne de uma pessoa, de uma vítima, e a gente tá puto com isso, puto com a situação. E aí, a gente se torna jurado do julgamento dessas pessoas. É óbvio que a gente vai estar puto da cara e vai querer ferrar essas pessoas com todas as nossas forças. Então, o júri acabou sendo em Recife por conta disso. E aí, a Bruna foi condenada a 71 anos e 10 meses de reclusão. O Jorge foi condenado a 71 anos de reclusão e a Isabel a 68 anos de reclusão. Com a unificação das penas, o Jorge vai cumprir 99 anos e 6 meses de reclusão, né? Juntou com a detenção também, por conta da unificação que eu expliquei anteriormente. A Bruna vai cumprir 96 anos e 10 meses de reclusão e a Isabel vai cumprir 93 anos de reclusão. A criança, né, a filhinha da Jéssica, vive com uma tia, hoje em dia. Aparentemente ela está bem, faz acompanhamento médico e psiquiátrico e tomara que ela realmente esteja bem e possa superar todo esse trauma vivido na primeira infância. A Seita permanece presa, a Bruna sonha em sair da prisão e cursar odontologia. A Isabel não tem muita perspectiva assim de vida, não tem muitos sonhos, pelo menos não externaliza isso. O Jorge diz não se lembrar de muita coisa, mas insiste em dizer que foram sacrifícios necessários e que ele ama a Bruna e a Isabel.
E só a título de curiosidade, o termo técnico utilizado, né, quando a gente precisa fazer esse pedido para deslocar o júri para outra comarca é desaforamento. Quando existe uma comoção social muito forte de um caso, né, da comarca que aconteceu o crime, porque todo crime é julgado na comarca em que os fatos ocorreram, né? Exceto algumas ressalvas técnicas, né, de tempo, lugar e tudo mais, quando é crime continuado também, que acontece em vários lugares, tipo serial killer que mata várias pessoas em várias cidades e tal. Precisa ver umas questões técnicas daquele caso isolado, mas, via de regra, o crime ele é julgado no local dos fatos. Quando existe essa comoção muito forte, precisa ser feito esse pedido para mudar de comarca e o nome técnico dele é desaforamento. E aí, gente, só a título de curiosidade também para vocês saberem, o Jorge não vai ficar 99 anos preso, óbvio. Porém, ele tem que cumprir 2/5 mais 1/6 no regime fechado para conseguir ter possibilidade, né, para cumprir o lapso para ir para o regime semiaberto. E aí, no semiaberto, ele tem que cumprir mais 2/5 mais 1/6 da pena para daí conseguir ir para o regime aberto. No caso do livramento condicional, 2/3 mais 1/3 da pena, né? Então você tem que fazer o cálculo aí, não vou fazer, não estou com vontade de fazer conta agora, 4h58 da manhã, mas para vocês saberem, as frações são essas aí, porque ele cometeu um crime muito hediondo, né? Vários crimes hediondos, então são 2/5 mais 1/6 da detenção, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Gostado, tipo assim, de saber do caso. Não do caso especificamente, né? Porque é um caso péssimo. Mas também espero que vocês tenham gostado das explicações. Ah, e eu não falei que o serial killer comete crime continuado, tá? Precisa ver muito bem cada caso concreto. Tava dando um exemplo, né, de crime continuado e tipo também serial killer, então foi nesse sentido que eu falei do crime continuado e do serial killer. Mas enfim, se vocês quiserem também que eu faça a fração pra gente descobrir quando que eles vão ter a progressão de regime e tudo mais, me avisem lá nas redes sociais do The Crime ou na minha pessoal, Tainá Bavaresco, que eu faço essa conta aí pra vocês sem cobrar honorários. Olha só que bacana. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? No geralzão, assim. Me falem também lá nas minhas redes sociais, me deem esse feedback se vocês gostam que eu faça essas interrupções para explicar termos técnicos e coisas técnicas. Porque se vocês gostarem, eu vou começar a fazer isso nos casos, mas se vocês preferirem que não, que eu só conte realmente o caso, também fale lá pra mim, que aí a gente vai melhorando o podcast. Esse já é o 13º episódio, então se precisar fazer algumas mudanças, se vocês veem alguma coisa que precisa melhorar, me fale. Estou aberta, com certeza. E também eu tava pensando, tava estudando, né, algumas coisas de podcast. Tem podcast que tem música de fundo, não sei se vocês gostariam disso. Eu não gosto, mas se vocês gostarem, eu posso começar a colocar também. E, enfim, vai me dando esse feedback pra gente melhorar a cada dia. É isso, um beijo, até o próximo episódio, que é segunda que vem.